Olá, muito boa noite. Muito boa noite para todo mundo que nos acompanha. Coisa boa, nós estamos ao vivo, participando de mais uma das lives, de um ciclo de lives, em comemoração a esse Agosto Lilás, um mês em que nós tratamos de assuntos importantes relacionados à mulher. É um mês que chama a atenção para a questão da violência, né, do combate à violência contra a mulher, mas que também é importante para nós refletirmos sobre outros vários temas que nos envolvem. Esse ciclo de palestras, hoje a transmissão é aqui pelo meu Facebook, mas ele vem acontecendo também nos Facebooks das vereadoras aqui de Caxias do Sul. Nós somos 5 vereadoras hoje, a maior bancada feminina da história da Câmara, algo que eu digo muito que é para ser celebrado, mas ao mesmo tempo que ainda nos traz preocupação, porque é um número relativamente pequeno diante do nosso número de vereadores. Somos 5 em 23, sabemos que ainda podemos crescer muito. O Agosto Lilás e essa definição, então, por um ciclo de palestras, né? Debates, mais precisamente até, cada um deles mediado por uma das vereadoras. Ele começou no início do mês e ainda teremos mais uma live na semana que vem, sempre às terças-feiras, às 7 horas da noite. Então, a gente agradece muito a companhia de vocês pelo Facebook, aqui, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores também. Muito legal ter a sua companhia para discutir assuntos importantes. E hoje, nesse debate em que eu faço a mediação, o nosso assunto é mulheres na comunicação. A minha formação de jornalista, de relações públicas, de especialista em comunicação, muitos anos trabalhando no rádio e principalmente na TV, fazem com que eu pense muito sobre isso, né? Sobre essa conquista nossa de espaços, de vários espaços, em vários lugares, em vários segmentos, e na comunicação não é diferente. Se a gente pensar anos atrás, e olha, não é um tempo tão distante assim, a gente vai lembrar de um mercado de comunicação que foi por muito tempo dominado, né, por homens, e que, felizmente, vem sendo cada vez mais conquistado pelas mulheres. E nós estamos falando de um segmento importantíssimo que é a comunicação. Não só importantíssimo, eu diria essencial para a vida em sociedade. Então, que bom que nós, mulheres, estamos conseguindo trazer novos olhares, novas vozes, estamos conseguindo, de alguma maneira, também ser inspiradas e inspirar outras mulheres a conquistarem seus espaços, inclusive liderança, gestão, efetivamente com credibilidade, com seriedade, com comprometimento. Bom, só para lembrar, né, não faz muito tempo que revistas femininas, por exemplo, eram escritas por homens, ou, quem sabe, algumas mulheres até chegavam a ser colaboradoras, mas acabavam usando pseudônimos, né, aqueles apelidos masculinos. Não faz tanto tempo assim. Então, que bom a gente ver hoje mulheres em editorias importantes, como economia, como política, como a questão do esporte, nos games também, né, que a gente fala bastante na atualidade, editorias que a gente imaginava estruturalmente que fossem homens, e hoje nós estamos aqui. Mas eu não quero falar sozinha, não, até porque eu tenho 2 convidadas que são muito, muito, muito especiais, 2 jornalistas que eu respeito muito, que admiro, que estão aqui para bater papo. Tomara que sim. Vamos ver se elas estão por aí. Deixa eu chamar aqui. A Adri Silva está nesse bate-papo conosco? Cadê a Adri? Oi, Marisol, tudo bom? Vamos ver se a Adri está por aqui. Para quem não está nos acompanhando de Caxias, hoje é uma noite de chuva e bastante raio. A gente estava com um pouquinho de medo da internet. Adri, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom? Super obrigada pelo convite. E tem mais uma amiga nossa. A Adri está falando de Caxias. Essa é de Caxias, mas está ponte aérea aí, né? Vamos ver se a Natália Fruê consegue entrar aqui para conversar conosco. A Natália, de Brasília, está aí, ó. Aqui, e falando de onde? Do Palácio do Planalto. Estou aqui porque tem um protesto que a gente vem aqui em frente ao Palácio do Planalto e aqui em Brasília está bem seco e sem chuva há mais de 70 dias. Que loucura, né? As contradições, as oposições desse nosso Brasilzão. Muito obrigada, gurias, antes de mais nada, por participarem conosco, por discutirem esse tema tão importante. Eu quero, de uma forma muito breve, apresentar para vocês
A Natália, ela é formada em comunicação social, jornalismo, aqui pela UFS, agosto de 2007. E a Natália já passou por vários veículos, ela começou como repórter na Rádio Caxias, a gente se acompanhava bastante nessa época, isso ainda durante a faculdade de jornalismo. Depois a gente conta, né, Natália? Entrevistei a Natália quando ela estava fazendo vestibular. Eu já trabalhava na rádio da universidade. Não precisava nem ter contado nessa parte, mas agora foi. Depois, em fevereiro de 2008, ela foi para Porto Alegre, e lá ela trabalhou na rádio Band News. No Grupo Bandeirantes, ela ficou por 5 anos e 9 meses, nas rádios e na TV. Aí voltou a ser minha colega depois disso, né? Ainda na Band, ela teve participação em momentos bem importantes, como a cobertura da posse da presidente Dilma. Ela participou daquela primeira missão internacional do governador, na época, Tarso Genro, para o Uruguai. Pela TV Bandeirantes, ela participou, ela lembra a gente aqui que ela participou daquela cobertura trágica do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria. E depois, em 2013, ela voltou a ser minha colega, foi para o Grupo RBS, trabalhava em Porto Alegre, trabalhou por 4 anos. E depois ela saiu de Porto Alegre e foi para Brasília, atuou lá na RBS, no escritório da RBS em Brasília, e depois, hoje, ela atua no SBT Brasil, é repórter e é setorista aí onde ela está, Palácio do Planalto, nas broncas do dia a dia, na questão da política. Muito bem-vinda, viu? Boa noite. A Adri, que está conosco também, uma amiga de longuíssima data. A Adri é formada pela primeira turma da Universidade de Caxias em jornalismo, é uma pessoa pela qual a gente tem aqui um respeito imenso por tudo que já fez pela comunicação. Ela é a mãe da Valentina, é bom dizer, que ela fala muito isso e com muito orgulho. Tem MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela Faculdade de Economia e Administração da USP, iniciou na profissão em 93, na redação do Pioneiro, passagem nas áreas de polícia, cidade e região, nas funções de repórter e editora, e foi criadora da coluna de economia Caixa Forte, que a gente conhece, é uma das mais lidas até hoje. E a Adri, hoje, ela é a proprietária da Adri Silva, agência de conteúdo, com clientes importantíssimos e um trabalho que é referência aqui na nossa região. Bom, gurias, eu quero que vocês falem um pouquinho primeiro sobre esse tema que a gente traz aqui, né? Quando a gente pensa no que nós já vivenciamos, né? Nós mulheres, não nós, mas o que a gente sabe que já aconteceu, as dificuldades que foram enfrentadas para que nós estivéssemos aqui falando, né, dessa questão tão importante que é a comunicação, não só o jornalismo, mas a comunicação em si. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do que representa isso, como é que vocês percebem hoje essa questão. Adri, começo contigo. Tá ótimo. Bem, obrigada, que bom estar reencontrando aqui, né? Agora, nesse momento de pandemia, estamos mais distantes, né, fisicamente do que antes, mas sempre nos vendo pela telinha, né? Que bom ver a Natália também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Natália, de passar sugestões de pautas para a Natália também, né? Enquanto jornalista, e que bom poder encontrar vocês. Quando você estava falando, Marisol, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o meu primeiro trabalho enquanto jornalista, né? No Jornal Pioneiro, lá em 93, e foi um desafio, né, e foi uma escolha minha de ter trabalhado na editoria de polícia. Então, só o fato de eu ter feito a minha entrevista, né, para entrar no Jornal Pioneiro como estagiária naquela época, o fato de eu ter colocado na minha fichinha de intenções trabalhar na editoria de polícia, ali já foi olhos arregalados, né? Porque há uma mulher querendo trabalhar na editoria de polícia, né? Que é um reduto que até hoje, né, ainda é tido como um espaço, um lugar que o homem, né, o jornalista homem, tem mais acesso ou vai ser menos assediado, né? E isso em 1993, não faz tanto tempo assim. E realmente trabalhar num reduto com policiais e com
vários assuntos, né, assuntos delicados em relação à vida. Quando você citou, a primeira coisa que me veio foi a minha primeira ida num plantão da polícia, né, para pegar uma ocorrência para fazer minha primeira matéria, né, é algo assim que hoje, né, hoje eu não sei se eu faria esta escolha novamente, mas foi graças a essa escolha que hoje eu sou, né, a profissional que eu sou, porque eu fiquei trabalhando 2 anos fazendo polícia e eu aprendi a respeitar e trabalhar, né, e a conversar com muitos públicos diferentes, né, públicos mais simples, pessoas doídas, né, pela dor das perdas também, e isso me fez crescer. E nós fazemos comunicação todos os dias, né, então, somos jornalistas, mas independentemente disso, nós fazemos comunicação todos os dias, nós nos comunicamos, né, todos os dias, então a comunicação está na veia de todos. Nós temos a diferença de trabalhar, viver, né, para a comunicação. Então, acho que essa é a grande diferença entre nós, né, que vivemos da comunicação e para a comunicação, e das pessoas que se comunicam diariamente, né, que fazem um jornalismo diferente do nosso, né. O nosso tem uma responsabilidade muito maior porque atinge muitas e muitas pessoas. Natália, fala um pouquinho, então, da tua trajetória, assim, né? A Natália tem uma história que tem lá uma relação também, eu acho, comigo, assim, que a gente começou ainda estudante, né? A trabalhar efetivamente, né? A já estar no mercado. E aí a gente enfrenta, além da questão de ser mulher, a gente enfrenta também a questão de ser jovem, né? De ser inexperiente naquele momento, né? De estar cursando ainda a faculdade. Como é que tu percebe isso, assim, e até em comparação com este momento, né? Tu fala conosco do centro do poder aí em Brasília. Pois então, meninas, para mim é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A Adri, as palestras eu acompanhei na nossa Adri, a Marisol também. A Marisol disse, quando eu fiz vestibular e passei, eu estava na missão, a Marisol me entrevistou. E eu lembro que eu pensava assim, como é que vai ser, né? Eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir, meu espaço era tão distante, então parecia que não ia acontecer, né? Ia ser muito difícil. E não seja assim, mas assim, quero dizer que eu acho que a gente, a mulher, né, a gente enfrenta muitas barreiras, a começar por essas coisas que tem a Adri, algumas editorias mulheres para as repórteres mulheres. Né? A própria política, hoje tem muita mulher cobrindo política, mas ainda existe um ambiente, ainda, como tu falaste, que vocês são hoje a maior bancada feminina há dias, mas ainda é uma maioria masculina, ou seja, ainda a gente está ainda no meio do caminho, a gente não está, né, no fim da estrada. Então eu passei assim por algumas coisas e eu assim, as pessoas que me conhecem mais de perto, elas me conhecem, sabem que eu sou incisiva, né? E em alguns lugares onde eu passei, que eu trabalhei, tinha aquela ideia da repórter braba, de eu ter participado de entrevistas, até em Porto Alegre, com autoridades, que as autoridades me consideravam braba. Mas elas não falavam isso do repórter homem, né? Elas falavam isso só porque era uma mulher, uma repórter mulher. Ou seja, você tem que estar vencendo vários, digamos assim, preconceitos e conquistando o seu espaço. Então, falaste da bancada feminina, eu comecei, então, como repórter na Rádio Caxias. Na Rádio Caxias, vice-presidenta da Câmara de Vereadores, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com política, cobrindo a Câmara de Vereadores por, acho que 7, 8 meses, antes de ir morar em Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, aconteceu de novo, né? Já setorista da Assembleia Legislativa. E sempre fazendo isso, de ser cliente de masculino. E os colegas repórteres não mulheres. E eu acho que, assim, eu desisti, a gente desiste, né? Eu acho que uma questão bem de resiliência feminina, estamos
pretendo seguir, e nesse momento aqui onde eu estou. Travou para mim, Adri? Para mim também travou, é o sinal, né? Não está muito legal o sinal lá no Palácio, daqui a pouquinho a Natália reorganiza ali, Sam combina com ela, e de repente ela sai e volta, isso, que aí vai tentar melhorar, né? A Natália está nesse momento trabalhando, ela até tinha pedido para explicar, ela está de máscara, ela segue no Palácio Planalto, né? Então está ainda nesse momento trabalhando e ainda num ambiente, num local público, né, com outras pessoas, então ela segue usando máscara. Agora, Adri, a gente estava falando sobre essas questões, a Natália toca num assunto que eu acho que tem muito a ver com essas discussões que a gente traz aqui. Nós sabemos, né, da competência das mulheres, isso ninguém está discutindo, mas essa nossa necessidade, a Natália falou sobre isso, de o tempo todo continuar tentando provar um pouco mais. Eu li há um tempo atrás uma entrevista de uma repórter esportiva, né? Hoje na área do esporte, uma vez eram só homens, hoje não, né? Hoje também são mulheres, felizmente, e várias. E aí ela dizendo assim, o quanto ela passava por testes, queriam que ela falasse para saber se ela entendia ou não, que ela dissesse a escalação dos times, ou que ela tivesse tudo na ponta da língua, o que jamais pediriam aos homens, né? Então, cada um na sua área, essas dificuldades, assim. Hoje ainda, claro, tu tens clientes, né, mas em vários setores, dentro da agência de conteúdo, mas naquele início, assim, né, a gente falou da tua parte ali da polícia, mas também tem um momento muito importante na tua trajetória profissional, que é da economia. Como é que é isso, né? Porque economia é uma área que, bom, todas os jornalismos são, né, mas economia a gente fala tanto, assim, nessa questão da credibilidade, né, da informação precisa. Como é que era lidar com isso? Eu acredito que isso muito nós termos que provar, né, para as outras pessoas, e também nós temos que provar para nós mesmas, né? É isso que eu observo, porque eu acho que isso é tão cultural, e talvez para minha filha seja diferente, né? A Valentina está com 13 anos, e eu espero que para ela seja diferente, e para as futuras gerações seja muito diferente, mas eu vejo muito que hoje nós também temos que nos provar, né? Em alguns momentos, assim, às vezes eu mesma me pego, será que eu vou ser capaz, né, de fazer isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E aí eu paro né, e penso, claro que eu vou. E não é pelo fato de eu ser mulher, né? É o fato de eu também estar empreendendo em um reduto, né? Graças a Deus a comunicação hoje já não é tão 100% masculina. Lá na agência nós somos em 16 profissionais hoje, dos 16 profissionais, 3 são homens e as outras são todas mulheres, né? Isso dá uma força muito grande para nós, né, na questão de nós nos sentirmos mais seguras também com o que a gente está fazendo. Mas na questão ali da economia, eu entrei na comunicação, né, no jornalismo em 93, fiz 2 anos, então, ali de polícia, depois fui para outras, passei também, fiz muito buraco de rua, né, que era na editoria de geral, cobri muita enchente, fiz, né, que é aquela coisa assim de raiz, né, jornalismo de raiz mesmo. E depois, por uma oportunidade dada pelo meu editor-chefe naquela época, o Cláudio Thomas, houve a possibilidade de eu trabalhar em economia, algo que eu nunca tinha feito. E eu tive também, inclusive, a oportunidade de trabalhar em política, e política eu agradeci. Porque... Agradeço e abro mão, a gente diz bastante essa expressão aqui na casa. Agradeci naquela época, e acho que talvez agradeceria hoje também, porque eu acredito que isso também a gente precisa ter conosco, né? Já não é que eu não soubesse, mas eu acho que eu não me sentiria feliz fazendo política por não me ver fazendo política, cobertura de jornalismo político. Eu acho que você tem que ter muito
muita preparação, eu acho que não é só querer em algumas questões, né? E aí veio um convite do Thomas, um convite quase imposição, né? Porque quando a gente está nos veículos, os convites, assim, a gente usa o termo convite por educação, né? Um convite imposição, assim, surgiu tal oportunidade que você acha de começar a trabalhar em economia. A primeira coisa, eu digo, meu Deus do céu, né? Porque realmente a economia é diferente, é complicado, é difícil, você tem que entender um mínimo, né, de algumas questões de economia. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em taxa Selic, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Mas daí você vai aprendendo, e eu me apaixonei, né? Literalmente, eu sou uma apaixonada por economia, por jornalismo econômico. Tanto que depois eu tive a oportunidade de fazer o MBA em derivativos econômicos financeiros, e aprendi um pouco mais de economia, e hoje eu não consigo pensar no jornalismo sem pensar em números. Eu sou a louca dos números, né? A louca dos índices, tem que ter número, tem que ter índice, tem que ter percentual, tem que provar. Aquela que prova tudo com números. Naquela época, aqui em Caxias, não tinha... eu tinha uma editora, que era a editora de economia, que foi embora para os Estados Unidos. Ela foi para ficar 6 meses nos Estados Unidos, e ela nunca mais voltou. A Cleida, uma queridona, era editora de economia naquela época, e aí eu acabei assumindo o posto dela. Mas tinha muitos homens nessa área, né? E realmente o ter que provar a todo momento, né, que uma sugestão de pauta que a gente passava, até a questão do preconceito de, vamos falar sobre cesta básica, né? Talvez lá atrás, uma mulher, só podia ser mulher sugerindo de falar de cesta básica, né? Vinha, né, como assim, a cesta básica é algo que afeta todos, afeta homens, mulheres, né? Não é só porque eu sou mulher que eu estou sugerindo falar sobre esse assunto. Mas às vezes até vinha aquele preconceito, né, de só porque a mulher está trazendo para o básico de dona de casa, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, né, de nós termos visões muito mais completas do que algumas vezes o homem tem em relação a algumas questões, né? Mas hoje, assim, eu vejo isso, aliás, sempre vejo, né, tudo com um lado muito positivo de todas as coisas. Hoje eu vejo isso com uma tranquilidade tão grande, assim, né, que apesar de naquele momento talvez eu ficar chateada por algumas questões, hoje já não me pertence nada disso, né, que eu vejo isso de uma forma, assim, muito, muito, muito tranquila, e tento passar isso para todos, né, que eu converso muito, algumas vezes, né, e é um dos temas que a gente vai, o tema que a gente vai falar hoje, a questão de, talvez, de gênero, né, eu, sinceramente, eu tento, se em algum momento eu percebo algo nesse sentido, eu olho para cima e digo, isso não me pertence, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer, eu sei que eu sou boa nisso, eu sei que eu vou fazer a melhor entrega, e não é porque eu sou homem ou sou mulher que vai ser diferente, né? Então, a questão de gênero, em alguns momentos, talvez sim, é mais presente, mas hoje, na minha área, né, eu acho que, com certeza, pelo caminhar que eu fiz, hoje eu me sinto muito, muito segura, né? E eu tenho discussões de frente a frente com homens na questão de resultados efetivos de estratégia em assessoria de imprensa, né? Eu acho que isso é um papel que nós temos que ter sempre, né? Sabermos que nós somos boas e encarar. Deixa eu te perguntar rapidinho só. Tu contou antes para a gente aí que na agência hoje de números é você, né? Mas não vou dizer qual é o percentual. Mas eu já não sou dessa área das exceções aí, né? Que o jornalista vai super bem do lado dos números, não. Eu sou do outro mesmo, só da humanas, a parte é outra, aquela. Mas quando tu falaste da questão de ter um número muito grande de mulheres na agência hoje, tem algum motivo em especial? Não tem. Às vezes eu até paro, né? Quando a gente vai contratar ou vai buscar outros profissionais, às vezes eu brinco, né? Vamos buscar um menino, porque está precisando dar um equilíbrio aqui, tem muita mulher. Mas
não tem nada, talvez porque somos um número maior de mulheres, né, na comunicação, pode ser, mas não tem algo assim muito, ou talvez porque as mulheres acabam buscando mais, né, a agência, né. Hoje mesmo eu recebi dois currículos de meninas, né, uma de design gráfico e uma outra de ela é relações públicas. Então tem isso também, nós não somos só jornalistas na agência, né, somos jornalistas, somos relações públicas, temos designers gráficos, temos publicitários, temos o administrativo, né, temos gestão de pessoas, então não é só jornalistas, né, que fazem parte hoje da Adri Silva Agência de Conteúdo. Mas eu acho que uma casualidade, mas não tem motivo nenhum. Os meninos que queiram trabalhar na agência, por favor, mandem seus currículos. Eu acho que a base de tudo é justamente isso, né? Essa questão de construção, né? Quando a gente faz essas discussões, é de forma alguma querendo dizer que nós somos melhores, né? Que as mulheres são melhores, que os homens são melhores. Não é essa a intenção, justamente que a gente possa ter esses espaços, né? Para ambos. Agora, a Adri falou muito sobre uma palavra que eu acho que também está muito ligada à questão do feminino, que é essa paixão por aquilo que faz, né? Quando tu fala o quanto tu era apaixonada por essa questão, por exemplo, da economia, e a gente ouviu aí da Natália, com certeza é uma paixão por essa questão política que, para muitos, é de torcer o nariz, é meio, né? Não é tão agradável, é o tal do ambiente hostil, né? E não é um ambiente que talvez fosse visto assim, né, dentro do estereótipo como algo que a mulher se interessasse tanto, fosse apaixonada por ele, né, Natália? Eu sabe que para mim eu sempre gostei muito assim, dos assuntos desde a época do colégio, na aula de história, sempre foram assuntos que eu gostava. Eu acho que a gente todo mundo vai ser político, mesmo aqueles que dizem que não gostam, né, de político. Então, para mim sempre foi um assunto que eu gostava. Na época da faculdade, eu li os livros sobre Brasília e eu pensava, gente, acho que eu quero um dia estar trabalhando, um dia estar fazendo o que as pessoas faziam, assim. Eu li os livros, eu li aquele Notícias do Planalto, que é um dos primeiros que a gente lê na faculdade, do Mário Sérgio Ponte, que dá detalhes sobre o processo de redemocratização e etc. E eu me lembro dele contando, ele conversando, então, já tendo o bastidor da eleição. E hoje eu estou aqui e vejo isso acontecer comigo, e aí eu penso assim, nossa, é batalhado. Eu costumo dizer sempre que dizem assim, mas como é que tu conseguiu tanta informação? Só te respondeu. Alguns colegas até dizem assim, não por mal, mas eles respondem, só te respondeu porque tu é mulher, porque é azul, olho verde, enfim. Tem esse tipo de comentário ainda. E eu respondo, olha, na verdade me responde, porque eu encho um saco, entendeu? Aceita uma mensagem para mim nisso, para perguntando coisas do dia a dia, do factual que vai acontecer. E se não me responde, eu não desisto, eu insisto. Então, assim, não é por uma condição de gênero, sim por uma condição de estar ralando, entende? Então, por insistência, mas esse teu comentário, Natália, deixa claro, assim, que ainda tem disso, né? Sim, existe. Se antes tinha, hoje a gente vê, felizmente, muitas mulheres aí, né? Muitas mulheres discutindo, debatendo, trazendo as informações, tendo as suas melhores fontes aí em Brasília, né? Muitas mulheres estão à frente. Com certeza é algo que foi construído, né? Porque não deve ter sido fácil. Assim, eu já li alguns comentários de quem começou lá atrás e que dizia, não, eu fui, né, me encaminharam, eu fui lá fazer a matéria, mas eu cheguei lá, entrei num gabinete, o deputado foi super, isso muitos anos, né, atrás, foi super gentil, me respondeu as informações, depois me convidou para sair. Então, assim, esse entendimento que existia foi batalhado até chegar a esse ponto, mas ainda tem esse resquício, né? Essa sensação de que a gente teria alguma vantagem por ser mulher, né? Como é que se combate isso aí, hein? Eu, na verdade, combato com essa... Sempre que eu primeiro aprendi o seguinte, eu não fico mais quieta, entende? Então, assim, se num grupo de amigos alguém me fala isso, alguém me diz isso, e eu estou junto, participando desse diálogo, eu respondo, tipo, olha,
eu ralo muito. Eu não estou trabalhando só nas minhas 8 horas diárias, estou às 7 da manhã. Eu já estou vendo jornais, mensagem para ministro, para deputado, para assessor, para ter informação. Quando eu mudei professora, né, eu mudei e aí eu tive essa tarefa de aumentar as minhas fontes. Eu cobria Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu dei um jeito, meninas. Eu fui lá e consegui uma lista com todas as assessorias, o celular dos ministros, etc. E do nada eu comecei a mandar mensagem para eles. E eles começaram a me receber. Mas por insistência, por, né, me apresentando. Então, assim, são questões que são batalhadas, mas não pela questão de ser mulher, pela questão de ser alguém que trabalha. E que eu digo que eu casei com o meu trabalho. Isso, não é nenhuma facilidade. Não, é batalhado quase 24 horas. A gente conhece, né, Adri? Ela era assim no teu tempo? Já não. No meu era. No meu era assim, 800% ligada no 480. Não tinha 220 para a Natália, sempre foi a milhão, né? Que coisa boa, e a gente vê que as pessoas estão nos seus espaços, naquilo que elas gostam de fazer, né? E conquistando cada vez mais. Adri, em algum momento, assim, alguma situação que tu tenha te colocado, que tenha te sentido, assim, de alguma maneira discriminada, tratada de forma diferente por ser mulher ao longo desse período? Não. Ouvindo, né, a Natália agora em relação às brincadeirinhas, né, que a gente ouve. Ah, sim, você conseguiu porque você é mulher, ou você conseguiu porque você é loirinha e bonitinha. A gente nunca ouviu isso, loirinha e bonitinha. Eu não, loirinha e bonitinha, não. Né? Ou por causa dos teus olhos claros, né? Normalmente, se eu ouvisse isso, ou se eu ouvisse, porque você é mulher, talvez a primeira resposta que eu daria, né, é, claro, esse meu jeito meigo abre todas as portas, né, para ser educada. Mas essa tua fala, Marisol, na questão do Senado, né, quando eu comecei no jornalismo, eu tinha 19 anos, né, então era bem novinha, e fazia editoria de polícia, e sim, né, naquela época, quando ia fazer as entrevistas com alguns, principalmente alguns delegados, né, terminava a entrevista, eles eram, sim, muito educados, passavam todas as informações, né, mas no final sempre tinha cantada, né, sempre existia aquela cantada. Algumas cantadas nessa linguagem, talvez, vou usar o termo linguagem para ser politicamente correta, né, de brincadeirinha, mas tinha aquelas que eram mais diretas, realmente, né? Ou até mesmo, eu te passei essas informações, mas se você precisar de outras, a gente pode conversar, né? Talvez fora daqui, alguma coisa nesse sentido. E isso com certeza acontece hoje ainda, talvez algumas de forma mais velada, mas ainda acontece. Mas eu acredito que essas foram as principais por ser num meio muito machista, né? Na questão da economia, era ter que provar que você entendia de algo que a mulher não deveria entender, né? Que era na questão da economia. E até hoje é assim, né? Quantas vezes alguns homens ou jornalistas que trabalham no meio econômico têm mais credibilidade do que a mulher nas informações? E muitas vezes as mulheres têm muito mais informações ou conseguem entregar a informação de uma forma muito melhor do que o homem, né? Por conseguir se fazer entender mais claramente, né? Mas se o homem coloca a mesma informação, a credibilidade ainda é maior. Mas no meu caso, eu acho que mais na questão mesmo da época que eu atuava no jornalismo, eu acredito que era mais sim nessa minha passagem pela editoria de polícia, porque era mais ferrenho o meu combate, né, diário com os homens,
pela questão de ser, na questão da polícia mesmo. Né? Até hoje nós temos pouquíssimas mulheres, né, nas corporações, né, se a gente for comparar com o número de homens. Então, era uma conversa muito direta e sempre com um público muito, 100% masculino. Mas as cantadas, né, aconteciam, nunca deixei que algo pudesse interferir, né, no meu trabalho em relação aos resultados que a gente precisava mostrar, né, no nosso trabalho no dia a dia. E também o que a Natália comentou na questão de a gente ter que, algumas vezes, fazer muitas vezes as nossas questões, né, de buscar informação para ser correta mesmo, né. Eu conto que teve uma ocasião que eu estava fazendo uma matéria e que eu liguei para um advogado, eu acho que eu liguei umas 8 vezes para o advogado até fechar a matéria, porque eu realmente queria ter um entendimento correto sobre né, o que eu ia colocar no jornal, porque mexia com a vida de muitas pessoas. E esse é o nosso papel, né, de ser humilde no sentido de, eu não entendi, mas eu quero fazer o correto, e se precisar eu vou buscar essa fonte o maior número de vezes possíveis, para que realmente a informação seja correta. Isso não é se somos homens ou somos mulheres, né? Isso é ser bom profissional, isso é buscar ser bom profissional 100% do tempo, né? E isso a gente aprende, né, na universidade, aprende na escola, aprende na vida, né? Isso vem também das nossas bases familiares, né, de sermos corretos sempre. Mas deixa eu dar uma de advogada lá do outro aqui, nesse caso. A gente compreende totalmente, não é minha opinião, é um questionamento. A gente compreende perfeitamente que independe de gênero essa questão. Mas será que, não nesse caso deste advogado, mas será que para essa pessoa que te atendeu, ela em algum momento não questiona o fato de, puxa vida, vai me ligar pela 8ª vez? Tinha que ser mulher? Pode até ser que sim, Mari, mas eu acho que isso, para mim, naquele momento, era o que menos importava. O que mais importava era colocar minha cabecinha no travesseiro aquela noite e saber que no outro dia a matéria ia estar no jornal e eu não seria questionada de forma alguma, né, pelas informações que estavam ali. Porque talvez, se eu não tivesse feito isso, eu tivesse cometido algum equívoco na informação, e sim, a gente erra, né? Nós somos humanos, a gente erra. Se eu tivesse cometido algum equívoco, talvez eu estivesse dando a chance para ele de dizer, só podia ter sido uma matéria feita por mulher. Então, eu acho que isso diz muito, do que depois. Diz muito da gente, né? Eu acho que do perfil, que isso, independentemente de gênero, né? Diz muito da gente. Mas também fala, nas entrelinhas disso, do quanto a gente também tem o receio de errar, não só por nós, mas pelo fato de termos que provar várias vezes a mesma questão. Eu estava procurando, porque eu tinha lido hoje, uma jornalista que está trabalhando em editorias de games, né, de jogos, e aí ela tinha comentado o seguinte, ela falou que para quebrar algumas barreiras, Flávia, ela destaca que o papel da mulher ainda é muito sexualizado no mercado de trabalho, e aí ela diz uma coisa que a gente falou aqui, abre aspas, se gostam do teu trabalho, dizem que você é linda e inteligente. Quando não gostam, é porque é feia e mal amada. É uma questão mais ampla da sociedade. Essa que vê a mulher, primeiramente, no físico e, secundariamente, como capaz. Então, ainda tem um pouco disso, infelizmente, né? Como pessoas referência, como pessoas nos seus segmentos, a gente vai buscando, diante de tantas outras inspirações, mudar isso, né? Mas, de alguma maneira, isso ainda se reflete, né? E, principalmente, assim, a Natália trabalha em TV, trabalhou em rádio também, né? Mas trabalha em TV, e a TV também tem essa questão da imagem, e da questão de que ficou, por muito tempo, se falando que era algo superficial, talvez, né? Era uma coisa mais levinha, a TV é frufru, enfim... Então, também tem essa barreira para ser quebrada e que vem sendo quebrada, porque vem trazendo informação que é pesada, que é real, que é dia a dia,
Eu até quero esclarecer, eu já falei aqui, mas para quem pegou essa live aí pelo meio, né, a Natália está falando lá do Palácio do Planalto, ela está de máscara, porque ela ainda está ali trabalhando, acompanhando a questão do protesto, tem um probleminha de áudio, ele não está 100%, mas a gente não queria não ter a Natália aqui conosco, mesmo com um pouquinho de dificuldade, mas pela importância de ter alguém que é nossa, né, daqui, de Caxias, trabalhando tão diretamente nesse espaço. Natália. Pois então, isso da televisão, a televisão tem isso, né? Já o corte de TV, ele precisa ser esteticamente o que tem que prevalecer é as suas características físicas, né? Então, quem cobre Planalto crítica, texto sou eu que faço, né? Tem um editor lá em São Paulo que vai melhorar, que vai, enfim, questionar algumas coisas, mas a informação tem que ter a apuração dessa informação. Não existe isso de alguém estar trabalhando para mim, digamos, né? Não vou só gravar a informação, eu vou apurar a informação que eu estou dando hoje à noite, é a informação que eu apurei, que eu fui atrás, né? A Adri falou sobre essa questão aí das fontes, de como é que eles lidam. Vou dar um exemplo claro para que o ministro sempre atende a imprensa, conversa com a imprensa. O ministro Paulo Guedes. Ele é uma das fontes que, quando ele pode falar de um assunto, que ele não é um off, né, não é background ou off, ele vai te apurar. E ele vai, se precisar, ele vai te ligar e vai ficar conversando contigo, se preciso, 45 minutos, 1 hora. Já aconteceu. Então, assim, e ele sempre diz o seguinte: eu prefiro conversar contigo 1 milhão de vezes, ter a informação checada, do que depois eu ter que ficar explicando algo que não é compreendido. Então, tem essa experiência legal que é uma pessoa que sempre procura responder quando pode e não se incomoda de, se eu mandar 20 mensagens, ele responder as 20 mensagens. De repente, não vai acontecer essa resposta vir de uma forma imediata, em função da agenda, etc. Mas faz. Muito bem. É muito legal a gente saber um pouquinho até dessas curiosidades, né, dessas questões, desse ambiente que não para nunca, né? Aí, 24 horas, as coisas efetivamente acontecendo e coisas que são significativas, importantes e que mudam as nossas vidas, né, a todo instante. Deixa eu só fazer uma pausinha muito rápida, gurias, para mandar um abraço aqui a Sônia, o Carlos, o Denner, a Fátima, o Ricardo, o Normildo, a Odinha, beijo, o Edson e a Isamar, que estão nos acompanhando aqui, estavam mandando mensagens, então quero agradecer imensamente, assim, que vocês estejam conosco. A gente está fazendo essa live pelo Agosto Lilás, cada vereadora com um tema. Todas as terças-feiras desse mês temos encerramento na terça-feira da semana que vem. Gurias, eu vou pedir a licença de vocês, porque eu convidei algumas pessoas também, se tivessem interesse em participar aqui conosco, dar uma opinião sobre o assunto. E quem aceitou o nosso convite, eu agradeço imensamente, uma queridona também, uma referência aqui quando a gente fala da questão de comunicação, não só de assessoria de imprensa, organização de eventos, mas também presença constante e diária na Rádio Caxias, uma persona muito querida, persona Lisete Azelame, gravou um vídeo para falar um pouquinho do assunto, vamos ver se está na mão aí, Samuel, para a gente mostrar. Boa noite, vereadora Marisol, jornalistas Natália e Adriana. Prazer estar com vocês e todos aqueles que nos acompanham por essa live. Falar de mulheres na comunicação parece tão óbvio, né? Tantas mulheres hoje atuando em assessoria de imprensa, em veículos de comunicação, rádio, jornal, TV, mídias sociais, sites, blog, tanta coisa que a gente pode fazer, né? Mas eu acho que cabe uma reflexão sobre a nossa responsabilidade daquilo que produzimos, os conteúdos, daquilo que nós divulgamos e de que forma também a gente pode levar esse conteúdo para quem lê, para quem assiste, para quem ouve, para quem produz todo este material. Acho que cabe realmente neste momento, especialmente esse momento que estamos vivendo, né, do Afeganistão, por exemplo, em que jornalistas mulheres estão cerceadas agora de levar adiante seu trabalho, seu projeto
de comunicação, de trabalho, de divulgação. É um momento bem importante para a gente fazer isso e tomara que nessa live a gente possa produzir também alguma reflexão para quem está nos acompanhando. Agora, acima de tudo, é preciso ter verdade, responsabilidade, respeitabilidade e cuidar com aquilo que nós estamos publicando e divulgando. Um olhar mais carinhoso, digamos assim, sobre a notícia. Sobre a notícia, cortou um pedacinho no fim, mas ela falou coisas bem importantes aqui, né? A gente fala já sobre essa questão do Talibã, mas quando ela fala sobre essa questão de respeitabilidade, de seriedade, de comprometimento, mas daí traz também esse olhar carinhoso, né? Que eu acho que às vezes é o que nos diferencia, né? Esse olhar diferente, assim, mais sensível. E quando a gente fala sobre essa questão da sensibilidade, aí a gente trata desse assunto que a Lisete trouxe. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, tudo que a gente está vendo do Talibã, e que é algo que vai muito além da questão só profissional das mulheres, né? É algo que nos afeta, que nos machuca de maneira geral, falar sobre as mulheres nessa situação, né? Sobre a humanidade de maneira geral, mas quando a gente pensa nas mulheres, nos seus direitos totalmente cerceados, né, Natália? Pois então, eu acho que esse momento é como que mostra que, na verdade, se discute o que está acontecendo agora com essa experiência do Talibã é a apropriação de poder, né, sobre as pessoas. Uma causa, uma religião, que te apropria de poder e exerce poder sobre as pessoas. E sempre na história da humanidade, exercer poder sobre as mulheres, ela é uma tendência. Estou lendo até um livro sobre o machismo na China, enfrentando o dragão, que eles contam exatamente isso. Em um dado momento na China, se começou a lutar por igualdade. Quando foi esse momento? Quando na China se precisava de mão de obra, mais mão de obra. Quando houve um excesso de mão de obra, aí começaram a banir de novo os direitos das mulheres. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que não importa a discussão que se faz agora lá do regime um regime autoritário, né, agora com a ascensão do Talibã, mas é por quê? Porque tem um grupo que está exercendo poder com uma justificativa, que é uma justificativa da religião, e as pessoas aceitam ou não raciocinam. Então, assim, a gente está em pleno século XXI. E a autonomia que a gente vai ter daqui para frente, com todos esses desenvolvimentos da tecnologia, etc., ela só vai se dar de fato se a gente conseguir enxergar isso, né? Que o ser humano, que não importa a tua religião, não importa o teu gênero, o que a gente quer é viver bem. E se lá está acontecendo tudo que a gente está vendo que está acontecendo, é que a gente tem um problema real, que é um grupo que quer exercer poder e exercer poder para se manter no poder, enquanto subtrai a liberdade das pessoas, no caso das mulheres. Muito bem. Adri Silva. E que triste, né, meninas, ver isso em 2021, né? E o quanto algumas civilizações, né, não aprenderam nada com o que estamos vivendo hoje em relação à pandemia, né? Eu realmente acreditei que talvez esse momento que a gente tá vivendo ainda, né, na questão da pandemia, faria com que os corações ficassem mais leves, né, que o entendimento realmente aumentasse entre todos os povos. E na questão, principalmente, né, do que a gente está vivendo, o quanto a religião, que deveria ser algo que deveria ser muito mais respeitado, né, acaba sendo usada, né, literalmente para domínio do poder, né, e a gente vê isso de forma tão próxima de nós também, né, não tão aberta, tão escancarada, mas também sendo usada em alguns momentos, né. Então, o papel nosso aqui, né, a gente tem visto tantas manifestações nas redes sociais, e manifestações de ambos
né, de ambos. Algumas pessoas, em alguns momentos, né, a gente vê defendendo, inclusive, coisas que não entendem, né, ou trazendo informações completamente equivocadas, né? As fake news, infelizmente, fazem parte, né, do nosso dia a dia, ainda tão combatidas, né, por nós na comunicação, por nós jornalistas, tão combatidas e ainda muito forte. E o quanto estamos em 2021, o quanto temos de boas informações e o quanto as boas informações precisam ser batalhadas diariamente, porque a má informação tem uma força enorme sobre a boa informação, é impressionante, né? E aí a gente volta à questão de que nós falamos no início da nossa conversa. Nós, mulheres, precisamos provar a nós o quanto somos boas, precisamos provar aos outros o quanto. E a boa informação, nesse caso, precisa a todo momento ser provada, né? Como é muito mais forte as informações equivocadas e as fake news do que as boas informações. E que bom, né, que ainda temos muita força para tentar combater, né, tudo que está acontecendo. E quando a gente começa a ver as cenas, né, do que estão acontecendo, parece é tão distante e é tão próximo de nós ao mesmo tempo, né? E pode acontecer do ladinho de nós de outras formas também. Então, é um momento triste para todos nós na história, e que pena, né, que neste sentido nós vamos nos lembrar daqui a um tempo de que nós vivemos isso, né, vivemos isso tão próximas. E não sei se realmente conseguiríamos transcrever isso para as novas gerações, né, do que está acontecendo, e tentar transcrever de uma forma que nós não sejamos colocadas dentro dessa história, né, infelizmente. É bem isso, né? E a gente vive um momento, gurias, não sei se vocês concordam comigo, assim, mas eu acho que a gente vive um momento em que a gente, às vezes, ouve expressões, eu não sou isso, eu não sou aquilo, nunca, jamais teria uma atitude desta forma, mas a ação é diferente, né? É o entendimento de que eu não sou machista se eu te elogiar, se eu disser que tu é linda, que tu é, não sei, enfim. Isso não tem nenhuma relação, né? É a forma completamente diferente que tu trata uma mulher e trataria se fosse um homem. Então, tem tantas questões que ficam aí que a gente ainda se preocupa. Sabe algo que eu sinto, por exemplo, e que talvez vocês sintam nos seus momentos profissionais, é assim, acreditarem que o nosso olhar, ele só importa sobre questões femininas, sobre causas femininas, né? A Adri falou naquele momento, se eu falasse sobre a questão de cesta básica, talvez dissessem que era porque eu estava pensando como uma mulher do lar, né? Então, às vezes, assim, eu vejo, por exemplo, na questão política, a gente já discutiu isso aqui também. As mulheres não têm que estar nos espaços de poder somente para discutir questões femininas, no sentido de a maternidade, a família, não é só isso, ela tem que estar para todos os assuntos, né? Em todos os momentos. O olhar feminino tem que ser diferente, o olhar carinhoso, como disse a Lisete para a gente, né? Mas por muito tempo a gente só foi ligada a questões como a moda, o assunto de casa, o assunto da família, era só isso, só esse foco, né? Não era o foco do dia a dia, da hard news aí, das notícias, né, efetivas, assim. Então, acho que isso é algo que a gente precisa mudar, e que bom que nós estamos nesses espaços hoje mudando, né, mostrando que podemos estar, que somos competentes para estar, e que batalhamos muito para chegar aqui, né? Para que a gente não precise mais provar nada duplamente para ninguém, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho, até a gente falou
Talibã, para mim teve uma mensagem da repórter da CNN, a Clarice Duarte, que entrevistou o Talibã, estava lá na cobertura, naquele momento quente, e agora ela voltou para casa, ela mora na Europa, o marido tem 2 filhos. E eu me lembro que as pessoas ficaram impressionadas. Como é que ela tem um marido que tem 2 filhos? Sim, porque ela tem um marido que, se precisar, ela vai para a guerra e ele fica com as crianças, e os filhos, quando ela retornou, estavam aqueles filhos amorosos, ou seja, a mulher pode ser muitas coisas, né? Assim, e aí tu pensa assim, a visão que as pessoas, não, tá cobrindo guerra, não tem família, não tem ninguém, não, voltou pro aconchego dos seus, né? Eu achei muito legal, assim, porque todo mundo tinha uma visão dela e quando ela chegou em casa, ela postou a foto dos filhos. E tem um marido que está por trás, ou seja, toda a estrutura que ela precisa nesse apoio para ela seguir fazendo o que ela gosta de fazer, né? Assim como seria o contrário, né? Deveria ser absolutamente natural, né? Natural. Não deveria Exatamente. ser, não deveria ser um motivo de estranhamento, mas infelizmente por uma questão estrutural ainda é motivo de estranhamento. Lisete está nos acompanhando, manda um abraço, o outro para ti, eu tenho certeza que é do trio aqui esse abraço, viu? A Enilda, minha amiga também, a Marta está nos acompanhando, que bom ter a companhia de vocês para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Nós falamos essas questões de datas comemorativas, de cores nos meses, né? Os meses coloridos. Algumas pessoas dizem, puxa vida, para que isso? Por outro lado, eu acho que é tão importante que a gente tenha essa opção, né, de discutir essas questões. Olha aí o Edson, conheço, esqueça a estética, seja inteligente, diferente, utilizem o espaço de vocês, façam a diferença, espero que o mundo seja melhor nas mãos de vocês, mulheres. Edson, querido, um abraço bem grande. Meu pai, né, Marisol? Eu sei. Eu sei, por isso um abraço bem grande para o seu Edson que está nos acompanhando. Coisa meu vizinho por aqui. Um abraço grande para ele. Ele ficou com o coração na mão quando eu saí de casa, né? Agora já está acostumado. Não deu, né? Tu não deu chance para ele também, né? Gurias, a gente está quase terminando o nosso tempo, mas antes eu queria uma palavrinha, assim, de vocês, de considerações finais nesse momento, assim, quando a gente está nesse mês de reflexão, de pensar nas questões que a gente ainda precisa aprimorar, o que fica? Quem começa? Pode ser à vontade. Pode ser comigo, então, já que a Natália não. Então, tá. Lista de chamada, né, com A. Vamos, a ordem alfabética, vamos de A. Eu até anotei aqui também, acho que é uma palavra que é muito, muito importante, né, é a questão de inspirar outras pessoas, né, e nos inspirar também com outras pessoas. Eu me inspiro com homens, eu me inspiro com mulheres, eu tento, né, inspirar homens, tento inspirar mulheres, porque nós somos um conjunto, né? Não estamos sozinhos neste mundo, graças a Deus, e não tenho dúvidas de que em todas as áreas nós todos temos muito ainda a avançar, e temos muito a aprender, e uma das coisas que eu mais gosto é aprender. Defendo as minhas ideias, claro, sei de todas as minhas capacidades, mas, sim, eu sei o quanto eu ainda tenho que aprender nesta minha área, né, que é a área da comunicação. Até porque, quando a gente trabalha, né, na área da comunicação, eu brinco que em alguns momentos eu vou para uma reunião para atender um cliente, para trabalhar com ele em alguma questão na informação, né, de assessoria de imprensa, e eu volto de lá, né, sendo um pouquinho de terapeuta, um pouquinho de psicóloga, um pouquinho de cozinheira, porque algumas vezes a gente troca receitas, inclusive, também durante as reuniões, e eu sempre aprendo muito, né, com essas trocas. Eu acho que isso é o grande barato, né, da vida, no sentido de estarmos sempre abertos a novidades, sempre abertos a coisas que nos fazem crescer e fazer com que outras pessoas cresçam com o nosso crescimento também. E isso está na comunicação, como está em todas as outras profissões, né? Estar hoje, por exemplo, com vocês aqui conversando,
né? Tanto a Marisol quanto a Natália, vocês cansaram, né, de receber nossas informações e nossas sugestões de pauta também, né, quando vocês estavam em veículos de comunicação, e nós trabalhamos juntas também em veículos de comunicação, e o quanto a gente cresceu, né, o quanto a gente evoluiu, né. A Marisol hoje está no Legislativo, né, e se usa muito bem, e que bom, da comunicação, para fazer com que a nossa profissão, né, seja cada vez mais valorizada, e fazer com que as ideias dela, inclusive, sejam bem recebidas, né, e bem comunicadas, o quanto a comunicação é importante, né, nesse sentido. Então, eu acho que a reflexão realmente desse nosso bate-papo aqui, que eu brinquei que iria até as 22h30, e se deixar, nós vamos até as 22h30, porque conversa não nos falta, né, e assunto não nos falta, o quanto precisamos, né, estar abertas e abertos ao aprender, ao se inspirar e ao inspirar. Eu acho que isso é o principal, né? Olharmos para o lado em alguns momentos e percebermos o quanto um detalhe, né, faz a diferença no nosso dia a dia. E que bom que a comunicação está aqui para nos aproximar, né, nesse momento, por exemplo, de distanciamento físico. Então, um viva a todos aqueles que fazem a comunicação, sejam homens ou mulheres, né, e que as mulheres que em algum momento podem ter encontrado alguma barreira, né, se sintam fortalecidas, né, e vejam o quanto nós podemos, porque realmente nós podemos, né. Eu posso, enquanto empresária hoje, na área da comunicação, eu fiquei 10 anos em veículo de comunicação, hoje eu estou há 18 anos do outro lado, né, há 18 anos como empreendedora na área da comunicação, e o quanto eu sou orgulhosa das minhas conquistas, né, o quanto eu me valorizo, né, por ter conquistado o espaço que eu conquistei, né, o quanto a Natália é orgulhosa por estar onde está, e o quanto o pai dela deve estar orgulhoso, né, de ter dito, aquela menina teimosa, saiu de casa, mas olha lá, tá brilhando lá em cima. E o quanto os pais da Marisol, né, estão orgulhosos pelo caminho que ela trilhou, né, então acho que isso nós nos inspiramos todos os dias. Nos inspira com certeza. Tem só uma correção para fazer na tua fala. Tu disseste que eu e a Natália cansamos de receber informações, para ter certeza que nunca cansamos, né? Gente, o assessor de imprensa faz toda a diferença na vida do jornalista de veículo de comunicação. Então, a gente nunca cansou. Aliás, a gente tem a saudade de uma assessoria bem feita, viu? Muito saudade. Vou mandar falando umas para a Natália, então. Vou mandar umas para a Natália agora. Falando em bem feito, deixa eu só agradecer, né, essas possibilidades que a gente tem desse tipo de conversa, mesmo que a gente não esteja assim pertinho, no abraço, né, essa coisa presencial. Tem um time que está conosco, eu já falei de vários nomes, né, mas agora há pouco entraram algumas mensagens aí, daí eu preciso dizer, né, Janaína Silva, beijo enorme, Kátia Lanner, a Lorete e a Elizabeth, que mandaram mensagens. Nossa, mulheres incríveis mesmo, que bom ter a companhia de vocês para a gente fazer esse momento de chá da tarde, né? E poder conversar um pouco sobre assuntos tão relevantes assim. Olha o Cris, beijo, Cris, querido, um beijo enorme. Falando em inspiração, pessoas que inspiram, elas não param de aparecer por aí. Vamos encerrar, Nath, fala e dá o teu recadinho final. Pois então, eu, na verdade, vou complementar o que a Adri disse, porque eu acho que a gente está aqui, as 3 mulheres, como a Adri falou, cada uma com a sua história, história que dá muito orgulho, né? Quando eu vejo a Marisol entrando na política, a Adri empreendendo, é orgulho, né? E eu acho que não existe uma batalha de nós contra eles. Não, a gente só quer respeito, né? Deixem a gente construir a nossa história sem aquelas barreiras, sem dizer você não vai conseguir, sem dizer, mas como assim? Você vai querer mudar de país, você vai querer mudar de relacionamento, né? Vai querer mudar de trabalho. Deixem a gente, né? Eu acho que é isso, acho que a questão é respeito. A mulher hoje está buscando, está
tendo seus espaços, e a gente só quer respeito e poder viver com tranquilidade. Eu costumo dizer que hoje a maturidade me ensinou a, sempre que alguém me disser alguma coisa, tipo, você não vai conseguir, mas como assim? Você vai fazer isso? Isso tem mais a ver com a outra pessoa do que comigo. Porque possivelmente em algum momento da vida dela, ela quis fazer algo que ela não teve coragem. Então, eu deixo isso para ela e eu sigo a minha história. Eu acho que é mais ou menos isso, meninas, que a gente siga uma inspirando a outra e que a vida vai ser bem mais leve e alegre. Que lindo, gurias, que coisa bem boa ter vocês. A gente está falando de família só para o seu Edson Fruê não ficar só ele aí na conversa. Dona Margarida, beijo, mãe, está acompanhando também. Está em Goiás nesse momento, está mais perto da Natália do que de mim, mas ok. Beijo. Um beijão para ela. Beijo para lá também, Luiz e Alanda, que mandaram mensagem aí também. Gente, olha, eu fico extremamente feliz todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar assim. Esse momento também é muito especial para mim, especificamente, né? Por ser uma live da Câmara de Vereadores, como vereadora, mas principalmente por ter aqui a possibilidade de conversar com profissionais que realmente são amigas, mas são pessoas que eu conheço há bastante tempo, que eu acompanho profissionalmente, que eu tenho um orgulho imenso. Então, eu sei que poderiam ser, né? A gente tem muitas pessoas a mais que a gente ama, que a gente admira, podiam estar todas aqui reunidas, mas foram duas representantes daquilo que eu acredito, né? Duas, neste momento, em áreas diferentes, assim. Mas eu agradeço imensamente, Adri, Natália, perdão por te tirar um pouquinho aí também, né, do trabalho nesse momento, mas agradecer imensamente, assim, pela participação de vocês, e agradecer muito a todas as pessoas que nos acompanharam, que vão acompanhar em outro momento depois, aqui quando a live fica aí gravada. A gente queria era isso, assim, nesse agosto lilás, poder refletir sobre quanta luta, quanta resistência feminina, né, quantas coisas a gente já passou para chegar até aqui, e mais do que isso, é chegar até aqui e ter essa certeza de que o caminho pela frente ainda é muito longo, mas que a gente tem toda a disposição para enfrentar. Então, eu acho que é isso, essa palavra da inspiração. Eu penso muito em todos os sentidos, inclusive na questão política, né? Já falei sobre isso, que a gente chega num ponto por inspirações. Quando a gente chega aqui, a gente sabe da responsabilidade de ser inspiração, que a gente consiga fazer, em qualquer área em que a gente esteja, o melhor para poder inspirar outras pessoas. Vocês me inspiram. Muito obrigada por estarem conosco nessa noite. Em nome da Câmara de Vereadores, em nome da Procuradoria Especial da Mulher, que é formada pelas 5 vereadoras aqui de Caxias do Sul, a nossa bancada feminina. Muito obrigada, Nath, obrigada, Adri, e para vocês todos que acompanharam, beijo e boa noite. Obrigada, um abraço pessoal da TV Câmara, pela assessoria que nos acompanhou. Beijo. Beijo.